abra comigo a sua Bíblia em Salmos 27. Hoje o nosso mês usar é Salmos 27, neste mês, no versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. E hoje nós vamos meditar sobre este salmo, mas apenas o versículo de número 1. Salmos 27. Não sabemos quando o salmista Davi escreve este salmo, mas provavelmente ele estava passando momentos difíceis de separação dos pais, porque ele comenta aqui do pai e da mãe, e nós vamos meditar sobre isso. Salmos 27, versículo de número 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Podemos assentar. O salmista Davi, ele traz duas afirmações, e então depois ele termina o versículo com dois questionamentos, com duas perguntas, que já de antemão ele tem a resposta. Eu e você temos a resposta antes da pergunta, você pode dizer amém? Ele diz: a quem temerei? A quem recearei? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu não preciso temer e nem recear, porque eu sei que Ele é a minha luz. Não são todas as pessoas que têm olhos e têm privilégios de ver a luz. Existem pessoas que têm olhos, mas não enxergam a luz. Ter olhos não significa necessariamente que se enxergue a luz. A luz é dada a todo aquele que pode enxergar, que pode ver. E é um privilégio, tanto para mim quanto para você, podermos enxergar e podermos ver. E o salmista começa esses salmos dizendo assim: eu sou uma pessoa privilegiada porque eu posso enxergar. E porque eu posso enxergar, eu tenho a salvação. O apóstolo João diz assim que o Senhor Jesus é a luz deste mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele é a luz dos homens. Jesus é a minha luz e Ele é a sua luz. E o salmista Davi, ele relata que a salvação dele é devido à luz que ele tinha em Deus. E hoje nós vamos falar sobre a luz que vem de Deus, que nos traz salvação. Sabemos que Jesus é a nossa luz e nos trouxe salvação. Vamos falar de algumas situações específicas do salmista Davi. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel 23. Deus, quando em Gênesis capítulo 1, 1 Samuel capítulo 23, em Gênesis capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. Antes de Deus criar qualquer coisa, no meio daquele caos do universo, Deus disse: haja luz. A luz está com Deus desde o princípio, como sua aliada para a criação. Ou seja, para que Deus crie possibilidades para nós, portas abertas, circunstâncias favoráveis, para que Deus faça qualquer benefício em mim ou em você, é necessário que haja luz. Diga: haja luz. O salmista Davi, depois de ter passado alguns momentos de trevas e de escuridão, e ao perceber a importância da luz e entender que a luz traz a salvação e que a iluminação abre os olhos, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então ele relata que ao obter a luz, ele tem a salvação. E então ele não precisa nem temer, nem recear. E então ele recebe força. Ele é a força da minha vida. Então eu não preciso temer. Ele é a minha rocha. Em 1 Samuel capítulo 23, eu quero que você leia comigo. Os cidadãos de Keila estavam sendo cercados e aterrorizados às suas eiras pelos filisteus. Então Davi ora a Deus. Davi era um homem que orava, ele falava com Deus. E Davi ora a Deus e diz: Senhor, eu entrarei nessa peleja.
Deus diz, vai. Eu livrarei os cidadãos de Keila? Livrará. Então Davi entra com uma grande provisão. Ele recebe a luz do Senhor e a direção para entrar naquela empreitada. E ele entra e livra os cidadãos de Keila dos filisteus. Mas Saul fica sabendo que Davi agora está numa cidade, está cercado por muros. Porque Davi não tinha endereço. Ele não tinha morada. Ele estava a cada hora em um lugar, então era impossível de achá-lo. Não porque ele tivesse uma hora em cada lugar, mas porque Deus o escondia em seu pavilhão e em seu esconderijo. A Bíblia diz assim que Saul, ao descobrir que Davi estava em uma cidade, em um endereço, Saul levanta toda a sua comissão de policiais, de milícia, e vai atrás de Davi. Então Davi faz uma oração a Deus. Davi não sabia. Pela primeira vez ele encontra refúgio e segurança. Pela primeira vez ele consegue dar estabilidade aos seus homens, que provavelmente sempre estavam reclamando. Nós não temos endereço, nós podemos enfrentar este homem e os seus soldados, agora nós somos peritos. Quando nós começamos, nós éramos apenas em algumas pessoas perdidas, hoje nós somos um mini exército, nós podemos enfrentar Saul e seu exército. Provavelmente os seus homens lhe cobravam, por quê? Porque ele dizia sempre, eu estou entre leões, os dentes dele são dentes armados, ou seja, as suas línguas me inflamam. Então ele era muito cobrado pelos seus companheiros. E agora eles estavam numa cidade, desfrutando de cama limpa, de lugar para dormir, de lugar para as crianças, para as mulheres, e assim por diante. Mas o sossego dele não dura quase nada. Saul se levanta para ir ao encontro de Davi, e Davi faz uma oração. E ele pede a Deus a luz. Saul não temia só pela sua vida. Davi não temia só pela sua vida nas mãos de Saul. Davi temia pela vida dos seus companheiros, dos quais ele era responsável. No versículo de número 9, vamos ler em 1 Samuel 23. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traze-me aqui o éfode. Eu quero consultar Deus. Sabe que muitas vezes nós fazemos coisas erradas e tomamos decisões erradas, porque nós não consultamos adequadamente. A Bíblia diz assim, que Davi vai pedir direção de Deus. O coração dele queria muito ficar em Keila. Ele agora era o regente daquela cidade, ele era companheiro, ele era amigo daquela cidade, querido daquela cidade. Ele havia livrado aquela cidade dos inimigos. E Davi faz uma oração. E ele pergunta algo para Deus. Ele diz, esses homens que eu salvei da morte, eles vão me entregar a Saul? Davi tinha dúvidas. Por quê? Porque o correto ali era que aqueles homens fossem companheiros de Davi e ficassem do lado dele. O certo e o correto, o justo, eram que aqueles homens que eram para estar destruídos ficassem ladeados de Davi e dissessem, nós somos com você. Nós não vamos te entregar. Nós vamos ficar firmes e fortes contigo. Mas ele pergunta a Deus, porque ele não podia se nortear por sua certeza, ou por sua dúvida, ou por sua incerteza. Ele tinha que saber, certo, o que ele podia esperar daqueles seres humanos. Será que você já buscou de Deus luz com respeito aos seres humanos que você convive? Será que você já buscou a Deus antes de se corromper com a atitude de alguém, de se tornar mal como aquela pessoa, de julgar, de condenar, de abandonar? Você já pediu para Deus derramar luz sobre a sua vida, dizendo, Senhor, derrama luz aqui, para que eu possa enxergar se essa pessoa fez porque não quis, ou fez porque não pôde. Senhor, me dê luz para que eu possa me relacionar com os seres humanos. Que eu não possa ser tão intransigente com aqueles que são frágeis. E nem tão flexível com aquele que é forte. Me dê luz para que eu saiba me relacionar com as pessoas. Davi não queria vingar-se de Keila, nem queria condenar Keila ou amaldiçoar Keila. Davi só queria saber da consistência estrutural daqueles cidadãos. Se aqueles cidadãos eram fortes o suficiente para ficar com ele ou não. Era só isso que ele queria saber.
Ele queria uma direção, se ele saía com todo o seu povo e ia embora ou se ele ficava. Por quê? Porque ele não podia confiar nas palavras dos cidadãos de Keila. Por quê? Porque só Deus conhece o ser humano. Às vezes você olha para uma pessoa e você diz assim, esse aí não tem mais jeito. Não tem mais esperança, não tem mais acordo. Mas isso são as suas palavras. Mas isso são as suas considerações, porque a voz de Deus e aquilo que Deus faz é diferente de tudo e de todas as coisas. O coração do rei está nas mãos de Deus. Quantas vezes você se comporta de uma maneira errada, porque o seu coração está coberto de trevas com respeito àquela pessoa? Essas trevas são ressentimentos, são mágoas, são situações das quais o seu coração fica entenebrecido e você não consegue enxergar as coisas da maneira que são. Para uma pessoa que você deveria ter misericórdia, você é uma pessoa radical. E para outra pessoa que você deveria ser radical e positivo, você é todo flexível e você é todo cheio de piedade. Se Deus derramar luz no nosso coração, nós saberemos nos relacionar com as pessoas e saberemos o que esperar das pessoas, sem mácula, sem mágoa, sem ressentimento, sem nos tornarmos dependentes das reações dos outros, sem nos tornar coniventes com aquilo que as outras pessoas fazem. Davi não queria ser morto. Não. Nem ele, nem seus homens. Ele só queria saber de Deus. Qual era a estrutura emocional daquele povo. Aquele povo que ele havia ajudado e socorrido. Aquela cidade que não existiria mais se ele não tivesse intervindo. Ele só queria saber. Tudo que nós precisamos saber é da estrutura emocional das pessoas com a qual convivemos. É só isso. Às vezes você espera coisas das pessoas que, se ela vivesse 100 anos na face da terra, ela não teria condições de te oferecer, ela não tem estrutura emocional para isso. Mas porque muitos de nós estamos com as nossas mentes cobertas de trevas, porque as nossas emoções estão cobertas de trevas, as trevas do egoísmo, as trevas da cobiça, as trevas da concupiscência, as trevas de tudo aquilo que implantamos dentro de nós no decorrer da nossa jornada. Nós não conseguimos enxergar e então entramos em laços e embaraços. E Deus diz a verdade para Davi. Ele diz, esses homens não têm condições de te sustentar e te bancar. A situação que você está agora, a jornada que você tem, a milícia, a dinâmica espiritual que você está no momento, nem Keila e nem cidade nenhuma em Israel conseguiria te sustentar. Por quê? Porque você está num treinamento, você está sendo treinado por mim. E quando você é treinado, você não pode ter apoios. Nenhum destes povos poderão te esconder e te ocultar, porque eu sou o seu esconderijo, eu sou o seu tabernáculo, eu sou a sua rocha. Você não precisa de Keila, nem de Ziglag e nem de cidade alguma. Você tem a mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você está em algumas situações da sua vida do qual Deus está te formando e trabalhando em você, onde Deus está mexendo com a sua vida, e você reclama a Deus, porque esse não te entendeu, porque aquele não te compreendeu, porque aquele não teve misericórdia de você, porque as palavras que você gostaria de ouvir, esse não te disse, e a mão daquele que deveria estar estendida não estava. Então você ora para Deus e diz, Senhor, o que está acontecendo? Está acontecendo que você está num exercício de guerra, e que ninguém, na face dessa terra, teria condições, neste momento, de te apoiar ou de te suster em tal condição. Me entregarão cidadãos de Keila? Sim, eles te entregarão. Deus derrama luz e traz a salvação a Davi. A palavra do Senhor diz assim, versículo 10, ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como teu servo tem ouvido, ó Senhor Deus de Israel. Faze-me saber ao teu servo, e diz o Senhor, descerá. Ou seja, o Senhor responde a última pergunta. Disse mais Davi,
Sim, descerá, Saul descerá. Senhor, falta a segunda pergunta, que foi posta em primeiro lugar. Entregar-me-ão cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregarão. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas, o que eu vou dizer para você agora é muito difícil de ouvir. Existem pessoas que são escolhidas por Deus a dedo, e que enquanto estiverem vivas nessa terra, nunca terão apoio humano. Nunca. Elas são eleitas e escolhidas para serem apoio. Nunca terão apoio humano. Nunca terão o deleite de se regozijar no ombro ou no colo de alguém. As suas lágrimas nunca serão enxugadas por um ser humano. Existe um anjo separado para as suas lágrimas. Ser humano nenhum conseguirá ser o alento, o aconchego, o sossego, a companhia, porque Deus escolheu a dedo essa pessoa para Ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Davi foi escolhido por Deus, para que Deus ensinasse a Davi que Deus era a sua fortaleza, que Deus era o seu lenço, Deus era o seu colo, Deus era o seu escudo, Deus era o seu pavilhão, o seu baluarte, o seu esconderijo, a sua rocha. Deus escolheu Davi para que Davi entendesse que Deus era tudo para ele. E ele diz, o Senhor é a minha luz, e Ele derrama luz nas minhas confusões, nas minhas inquietações, com respeito ao ser humano. Quem sabe você já ficou magoado, ressentido com o ser humano? Quem sabe você já teve inimizades 1000 nessa vida? Quem sabe você já comprou de pessoas débeis e frágeis, e depois viu o que fez e se arrependeu amargamente, porque não houve luz no meio das suas trevas? Era necessário ter existido luz para que você saiba com quem você está relacionando e o que você deve esperar. Por favor, entenda onde Deus tem te colocado. Olha o que Deus tem te ensinado. Olha o que Deus tem te mostrado. Como muitas vezes nós somos covardes em exigirmos de algumas pessoas aquilo que com suor, com lágrima, com abnegação, com cruz e com renúncia aprendemos. Queremos que as pessoas simplesmente fluam delas naturalmente ou apareçam delas algo que jamais conseguirão. Deixa a luz do Senhor. Aprenda a respeitar a dinâmica pessoal de cada um, sem se perturbar, sem se incomodar. Respeite as pessoas e saiba que Deus é Deus, seu Deus e Deus de cada um deles, e Ele cuida de cada um dos seus. Quem? Que por força ou por violência trouxe mudança a qualquer pessoa que fosse? Nenhum de nós. Quem de nós trouxe mudança a qualquer um, senão por meio da oração? Entregar-me-ão cidadãos de Keila? Sim, entregarão. Quero que você parta comigo, 1 Samuel 24. Davi estava escondido no fundo da caverna e Saul entra. Você conhece essa passagem? E os homens de Davi eram homens muito ferozes, homens carnais. Depois ele foi melhorando, né? O progresso, até os companheiros de Davi foram melhorando. E eles disseram aí, ó, Deus entregou na tua mão este homem, vamos matar esse homem aí, vamos acabar. Nós não aguentamos mais essa situação. Davi tira sua espada e passa a espada na orla do manto de Saul. Naquele momento, Deus derrama luz sobre a alma de Davi e o coração dele dói. Aquilo não era assunto para ele. Aquilo não era para ele. Para ele, naquele momento, era fugir. A missão dele era fugir
A missão dele era se esconder. Essa era a missão dele. Tratar com Saul não era a missão dele. Eu quero dizer uma coisa para você. O próprio salmista escreve: Senhor, não me envolva em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. A grande maioria do seu sofrimento, a grande maioria das suas perturbações, é que você mexe nas coisas que não é para você, mas é para Deus. As coisas que você, por meio da sua inteligência, que Deus quem te deu, habilidade, que Deus quem te deu, ânimo, que foi Deus quem te deu, e fé, que Deus te deu, e você não pode resolver com a inteligência, com o ânimo, com a fé, isso é assunto para Deus, não é para você. O que você e eu precisamos entender, que existem assuntos que é para Deus. E Ele precisa derramar luz dentro de você, para que você entenda isso. O que adianta você ficar desesperado, preocupado, insano? O que adianta você colocar os pés pelas mãos? O que adianta você tentar fazer coisas que não é para ser humano? Você crê na ação dos anjos? Ah, creio. Você crê na ação do Espírito Santo? Sim, creio. Você crê que Deus tem soberania e governo? Creio. Então deixa Ele trabalhar. O Senhor diz, por meio de Moisés a Israel: por que vocês me limitam? E o Senhor diz a Oséias, ao povo: vocês tentam encurtar a minha mão? Cremos em Deus ou não? Então fiquemos apenas com a parte que nos toca. A vida é igual um maná. Se você pegar mais, apodrece. A vida é igual um maná. O maná caía e era só para aquele dia. Se você pegasse mais, apodrecia e contaminava o outro. E aí o vizinho tinha que comer menos para dar um pouco para você. E existem pessoas que estão apodrecendo a vida, apodrecendo aquilo que Deus lhe deu, porque pega mais do que deve. Preocupação não é para você nem para mim, ansiedade não é para você nem para mim. O que é para mim e para você é estabilidade, derivada de uma fé, derivada de uma confiança em Deus. Confiamos em Deus, e o que temos que fazer por meio da força, do ânimo, da fé, por meio da inteligência, vamos fazer. Deus nos deu as habilidades para quê? Para que possamos colocar em prática, mas partiu disso é para Deus, é trabalho para anjo, é trabalho para o Espírito Santo, é trabalho para Deus. Chega! Agora você é pai, não dorme direito porque tem que sustentar seu filho. Você não está trabalhando? Você não está fazendo aquilo que Deus deu para você fazer? Então confia no Senhor e ponto. Paulo diz uma coisa interessante, que a fé não é para todos, mas a fé é para mim, a fé é para você. Deixe os problemas de Deus com Deus. Não queira tocar naquilo que é santo. Não queira profanar a sua vida. Os problemas de Deus é de Deus. As coisas que são para Deus é de Deus. Saul não era problema para Davi. Davi não tinha nada a ver com Saul em todos os aspectos. Então quando ele corta a orla do manto, diz a Bíblia no 24, versículo 5, sucedeu porém que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. O Senhor derrama luz e traz a salvação. E Ele diz: de maneira alguma eu tocarei no ungido do Senhor. Quero que você vá um pouquinho mais à frente. Quero que você vá comigo 25. Davi havia ajudado um homem chamado Nabal, um homem que não tinha uma índole adequada, hábitos e costumes ruins. E a Bíblia diz que Davi pede ajuda a ele, e ele se nega, dizendo: quem me garante que ele vai ser governador de Israel? Davi fica indignado, irado. E Davi fica cego. Davi diz: eu vou matar todo ele e toda a sua família. Não vai sobrar uma criança para contar a história. E todos os seus homens assinaram embaixo. Eles eram desesperados por sangue, desesperados por guerra. Então Davi dá ordem. De repente aparece uma mulher, a esposa do tal, Abigail, que foi a segunda esposa de Davi depois. Aparece Abigail. E Abigail diz para ele uma frase. Uma frase que o Senhor derrama luz nele. Eu quero dizer uma coisa para você. A sua raiva te cega. O seu nervosismo te cega. As piores coisas que você fez na sua vida foi quando você estava com raiva, com indignação, com revolta.
Não faça coisas que você está com revolta. Uma coisa é você tomar uma atitude na direção de Deus. Uma coisa é você unir forças para poder tomar uma atitude na direção do Senhor. Outra coisa é você dar vazão à carne, ficar revoltado, indignado, nervoso, irado e fazer as coisas em nome da ira. Não faça isso. Pessoas nervosas são pessoas perigosas a tomar decisões inadequadas. A Bíblia diz que Davi não era uma pessoa nervosa, nem uma pessoa irritada, mas isso o irritou profundamente. Você é uma pessoa calma, médio ou irada? Você precisa tomar cuidado com a sua ira. Você precisa tomar cuidado com os escapes da sua ira. Isso te prejudica, isso prejudica a sua vida. Precisamos ser pessoas pacíficas, pessoas que pensamos para fazer, que pensamos para agir. A Bíblia diz em 1 Samuel 25, quando tudo estava preparado, no versículo de número 30, ela disse assim, sabe, Davi? 1 Samuel 25, 30. Quando Deus tiver colocado como governador, como príncipe de Israel, isso que você fez aqui atrás, sei lá, daqui 2, 3 anos, 5 anos, isso aqui vai ser uma mancha na sua vida, vai ser uma mancha na sua história. Isso aqui que você ia para fazer, ou vai fazer, isso aqui vai trazer um efeito rebote terrível na sua história. Como pessoas mudam o curso das suas histórias por meio de ações que não deveriam. Se a Bíblia diz no versículo de número 31, ela diz, então meu Senhor não te será por tropeço, ou seja, nem por pesar no coração. Ou seja, se tu matares a minha família, a minha prole, tanto vai ser por tropeço, quanto arrependimento. O arrependimento é duro, irmãos. Só quem tem sabe, não é verdade? Por mais que nós já sejamos perdoados por Deus, por mais que já confessamos, por mais que, toda vez que se toca no assunto, é impossível o Espírito não nos trazer a lembrança e nós dizermos, perdão, Senhor. Por mais que saibamos que já fomos perdoados. O arrependimento é algo que nos marca a vida inteira. A vida inteira, a vida inteira. Toda a nossa historicidade. Em todo tempo. E ele diz, o meu Senhor será por pesar no seu coração e será por tropeço esse ato. Você vai causar embaraço. Por quê? Ela explica ainda. Ela diz assim, o sangue que sem causa derramaste. Tudo bem, Nabal é um iracundo, mas quantas pessoas inocentes vão estar juntas, junto com a sentença? Ele diz, nem tampouco por ter vingado o meu Senhor a si mesmo. Outra coisa, Davi, você vai se vingar a si mesmo. Quem vinga você é Deus. Diga isso para o seu irmão, quem vinga você é Deus. Deus é vingador dos santos e dos justos, sabia disso? Então toda vez que você fica irado, com raiva, querendo vingança, você não está fazendo o que Deus quer que você faça, porque o Senhor diz, a mim pertence a vingança. Não coloque o sol sobre a sua ira, porque ao Senhor pertence a vingança. Ele é o nosso vingador, e Ele quem vingará, Ele quem fará justiça. Ele pode ser agora, pode ser na eternidade, do Senhor é a vingança. Você crê nisso? Então não vá macular o seu coração de raiva, de ódio, de sentença, de amargura, porque isso vai ser tropeço, isso vai ser embaraço. Você vai fazer o quê? Cometer pecado contra quem? Contra a sua própria história. Ela diz assim, quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi olha para ela e diz assim, no capítulo 25, no versículo de número 32, disse, bendito do Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me impedistes de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu. O Senhor derramou luz na ira de Davi e trouxe salvação. O Senhor derrama luz na vida de Davi, para mostrar-lhe a verdade sobre os relacionamentos humanos. O Senhor derrama luz em Davi, para mostrar a ele que pelejas que pertencem a Deus não é dele.
O Senhor derrama agora luz para mostrar a Davi que o vingador é o Senhor e que o coração dele não foi feito para ser mácula, para ter ressentimentos. Diga amém. Eu quero que você vá comigo no capítulo 30 para encerrarmos. Davi recebe um não dos filisteus para não ir para a guerra, e aquele não foi de Deus, você sabe disso. E enquanto ele estava tentando fazer parte da grande milícia dos filisteus, os amalequitas invadem Ziglag, a cidade que o rei de Gate Aquis empresta para ele morar. Dá para ele morar, porque depois de muito tempo ainda essa cidade ainda era de Judá. E os amalequitas invadem a terra e levam todo mundo preso. Não mata ninguém, mas leva todo mundo preso. Aí o que acontece? Os companheiros de Davi se revoltam contra ele. Os próprios soldados dele estavam maquinando para matá-lo, para apedrejá-lo. E os homens que seguiam a Davi eram homens ferozes, não brincavam em serviço. Eles não ameaçavam, eles faziam. Então a Bíblia diz que Davi faz algo. Deus derrama luz no coração de Davi. E Davi ganha ânimo e força para se levantar e para se posicionar. Ele podia ter fugido, ter se escondido, já fugia de um grupo militar, ia fugir de outro grupo militar. Mas sabe o que ele fez? Capítulo 30, no versículo de número 6, Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Davi estava angustiado, por quê? Porque ele estava ameaçado de morte, ele estava correndo risco de vida. Ele corria risco de vida correndo de Saul, não no meio do seu povo. O seu povo adorava Davi. Os seus soldados adoravam, amavam, admiravam Davi. Seguiam Davi não porque ele podia oferecer algum despojo, seguiam Davi porque acreditavam nele. Agora, esse próprio povo falava em apedrejá-lo. E Davi estava muito angustiado, e Deus derrama luz no coração de Davi e mostra para ele: eu sei que você perde a segurança, eu sei que você não tem segurança lá fora, mas você perde a segurança de dentro de casa. Mesmo sem a segurança de dentro de casa, eu quero dizer que eu sou a sua segurança. Às vezes você perde lá fora, a paz lá de fora, a segurança lá de fora, o equilíbrio lá de fora. Mas você, quando entra dentro da sua casa, você sente aquele conforto familiar. Mas muitas vezes você perde o conforto familiar, o descanso familiar, a paz familiar, a vida doméstica. E o Senhor disse para Davi: Davi, mesmo você perdendo dentro dos seus, no meio dos seus, os homens que você tomou, que você ajudou, que você sustentou, mesmo que estes homens te falam em apedrejar, eu sou o seu esconderijo, eu sou o seu tabernáculo. Quando as coisas piorarem, estiverem bem próximas de você, quando a angústia estiver muito próxima de você, fortaleça-se no Senhor. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. A Bíblia diz assim: e Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele fazia isso sempre. Ele sempre se fortalecia em Deus. Ele conhecia o caminho da força em Deus. Deus derrama luz no meio da angústia de Davi, e Davi se fortalece no Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando você se sente angustiado a tal ponto, que você percebe que a fraqueza vem como uma grande onda de um mar, que não sabe o limite da praia. E essa onda vem sobre você, querendo tirar de você toda a esperança, querendo tirar de você todo o alento e toda a força. Confia no Senhor. Ele é o Senhor. Ele te fortalece. Ele derrama luz sobre os seus olhos, derrama luz sobre o seu coração e faz você enxergar de novo. Faz você enxergar onde você tropeçou, o que aconteceu, quais foram os seus erros, quais foram seus exageros, qual foi, o que foi, quais foram. Ele derrama luz para que nós enxerguemos e novamente nos norteamos para quê? Para olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu preciso da luz. Você precisa da luz.
Quando os sentimentos vêm, quando as tribulações vêm, quando os problemas se levantam, precisamos de luz para enxergarmos e sabermos que não estamos sozinhos. E sabermos que Deus é conosco e Deus é por nós. E sabermos que a nossa vida está atada junto com o Senhor. Precisamos de luz, de entendimento. O Senhor disse: haja luz. E Ele está dizendo: haja luz dentro de mim e dentro de você. Luz, para enxergarmos as verdades nos nossos relacionamentos humanos. E enxergar que você não pode tirar água de uma fonte seca. E que você não pode ficar esperando coisas de pessoas que não têm. E encarar as verdades dos seus relacionamentos sem remorso, sem culpa, sem dor, sem angústia. O Senhor quer derramar luz para que possamos saber quais são os assuntos que não a nós pertencem. Quem sabe você tomou um problema na tua mão e tem que largá-lo agora. Tem que confiar aos pés do Senhor. O Senhor nos dá luz para entendermos que não por raiva, nem por violência, nem por força, mas sim pelo Espírito Santo. O Senhor derrama luz na nossa vida e na nossa alma, para que nós entendamos e compreendamos que Ele é a nossa força. Que mesmo quando bem perto de você as coisas estiverem difíceis, que quando a angústia estiver tão perto, tão perto, tão perto, fortaleça-se no Senhor. Eu quero que você, assentado, você diga ao Senhor que neste mês de fevereiro, a sua confiança nele será multiplicada. Porque nesta noite, você recebe luz. Luz que ilumina as trevas provocadas pela angústia, pela ansiedade, pelo egoísmo, pelo medo, pela solidão. O Senhor derrama luz. Luz que ilumina as trevas derivadas da dor, do sofrimento, da solidão. Receba a luz neste momento. A luz que diz para você: saiba amar as pessoas sem esperar nada em troca. A luz que diz para você: saiba ocupar-se com apenas aquilo que eu tenho posto nas tuas mãos. A luz que diz para você: não por violência, não por força. A luz que diz para você: fortaleça-se em mim quando a angústia estiver perto. Vai passar o pão por você. E você vai tomar o pão e vai esperar para que nós oremos juntos e comamos juntos.